nós estamos falando em neurodesenvolvimento, nós estamos falando num conceito de homem, numa concepção de homem. Todos nós aqui temos muitas coisas em comum, mas uma coisa especificamente nos une: o nosso conceito de homem, o que nós acreditamos ser o ser humano. Somos o que somos hoje, todos nós, todos os nossos alunos. Por quê? Porque nós temos uma combinação de fatores. Uma combinação de fatores genéticos, ambientais, congênitos, epigenéticos, biológicos, psicológicos e sociais, né? Então, é a somatória, é a interação desses fatores que resulta o que somos hoje. E nós temos dois grandes movimentos dentro do neurodesenvolvimento, que são duas palavras um pouco difíceis, mas que nos explicam tudo, que é a fase da neurogênese e a fase da sinaptogênese. O que é a neurogênese? É a formação dos neurônios, a formação da célula mais importante, da célula básica do sistema nervoso, que é o neurônio, né? E o que é a sinaptogênese? É quando esses neurônios começam a se conectar, a fazer conexões, a fazer conectomas. Nós sabemos hoje que a aprendizagem não é nada mais de conectomas, né? A realização de conectomas que antes não existiam. E isso vai acontecer em períodos. Então, quando a gente fala em neurodesenvolvimento, a grande maioria das pessoas, tanto da área da saúde quanto da educação, começam a pensar naquela criança que entra na escola, naquela criança que adentra pela primeira vez o mundo acadêmico formal. Mas não, o neurodesenvolvimento ele começa muito, muito antes dessa criança chegar até nós, tá? Muito antes mesmo, ou seja, antes do nascimento, que é quando nós montamos a base estrutural de todo o nosso sistema nervoso, né? Existem fases. Então, existe uma fase primeira, que é uma fase de formação de uma placa, a fase segunda, que é uma fase de migração dos neurônios. Então, hoje nós sabemos muito que muitos dos transtornos de desenvolvimento têm como parte um erro de migração neuronal. A terceira fase, que é uma fase muito mais de conexões e de neurotransmissores. A fase 4, que é uma fase de diferenciação celular, já no período peri, quase, né, nascendo já. Então, o que a prematuridade acontece, gera nessas crianças, né? Se nós pensarmos que 1 a cada 10 crianças que nascem são prematuras, onde elas vão parar? Elas vão parar nas nossas salas de aula, né? E se nós já sabemos que elas são diferentes, que elas têm uma cognição diferente, que elas têm um motor diferente, por que a gente não trabalha com isso antes? De uma maneira preventiva. Então, é para isso que serve conhecer neurodesenvolvimento. É para que a gente possa ter atuações cada vez mais precoces.